Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h48, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. Sexta-feira é dia da participação do prefeito municipal Fábio Leite aqui no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, André. Bom dia, El. Estamos com problema aí com a conexão com o prefeito. Acho que é sinal dele, celular. O prefeito, a gente tá com um probleminha aqui no seu sinal. Tá me ouvindo bem, prefeito? Ouço você bem, Márcio, me ouve? Agora sim. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos, Márcio. Bom dia a você, ao André, bom dia a Ellen, ao Loure e bom dia principalmente ao nosso ouvinte da Prever FM, nosso cidadão aqui de Botucatu. Prefeito, passado as comemorações do aniversário da cidade, a pauta principal agora nesse final de semana, início da próxima semana, qual será, prefeito? Bom, Márcio, acho que a grande notícia, né? Ontem eu estive em São Paulo, na sequência do aniversário da cidade, e até fiz uma publicação nas redes sociais, atribuindo aí como mais um presente, né, para esses 171 anos de Botucatu, do nosso município. E ontem eu estive com o governador num evento às 15 horas no Palácio, e ontem foi liberado, né, a gente chama burocraticamente, né, administrativamente, ontem foi o do governador liberar um lote de recursos para as instâncias turísticas e para os turísticos. E para a gente não foi diferente, para Botucatu não foi diferente. Então, daquela expectativa que a gente tem anual de algo em torno de 6 a 6 milhões e meio de recursos direcionados, né, ou carimbados para o turismo, ontem foi liberado o primeiro lote de 2 milhões e meio e na sequência a gente deve ter via FID mais a liberação de 1 milhão e meio, então a gente já está falando aí, se tudo der certo, de 4 milhões de reais já liberados nesse início de ano para a gente seguir com os projetos, com as obras relacionadas ao turismo na nossa cidade, Márcio. E esse dinheiro já é direcionado e para começar, né, para iniciar um trabalho para Botucatu de fato se tornar uma estância turística, né, prefeito? Exatamente, Márcio. A nossa ideia para esse primeiro lote ou para esse primeiro ano, né, de recursos é fazer o nosso projeto selecionado aqui em Botucatu foi a revitalização da cachoeira, da reserva, da cascata ali do Véu da Noiva. Então, um projeto que já está pronto agora na segunda-feira, mesmo no feriado, né? A gente tem uma reunião na prefeitura, junto com a arquitetura, com os escritórios de engenharia, para fechar o escopo principal do projeto e a gente já submete esse projeto como a nossa primeira demanda, né? Para aplicação desses recursos. Como eu disse, são recursos carimbados. O primeiro lote que está sendo direcionado ou está sendo autorizado pelo governador é um lote de 2 milhões e meio. Então, a gente já vai começar a investir esse dinheiro nesse nosso exemplo aqui em Botucatu, na reserva, enfim, na revitalização da cascata do Véu da Noiva, Márcio. Prefeito, bom dia. Ontem aqui no radar da Prever FM esteve o delegado seccional Lourenço Talamonte e durante a entrevista com o Júnior Quinteiro ele disse que avançou também aqui no município de Botucatu a questão da muralha rural, assim como as câmeras que a gente tem na cidade. Há uma grande expectativa para que isso também avance para a zona rural, estradas rurais. Como é que está esse projeto, prefeito? Bom dia, André. Prazer falar contigo. Bom, doutor Talamonte, um abraço a ele e a toda a equipe da Polícia Civil aqui em Botucatu. Polícia Civil essa, capitaneada pelo doutor Talamonte, que criou um projeto de patrulha rural que foi espalhado, né, que foi copiado no melhor sentido da palavra para todo o estado. Então, isso muito nos orgulha de todo esse conceito, de todo esse trabalho ter surgido aqui em Botucatu. Em relação à muralha, a nossa estratégia é a seguinte, André. Até 2025, até o final do ano passado, a expansão que a gente fez em relação à tecnologia da muralha digital, ela foi focada principalmente nos principais locais urbanos da cidade. Então a gente tem hoje o contingente, né, o parque de 130 câmeras implantadas e instaladas em Botucatu. Para esse ano de 2026, nós dividimos a estratégia da expansão da muralha em 3 grandes frentes. Uma frente específica para as escolas, uma frente específica para as unidades de saúde e uma outra frente, a terceira grande frente, para o próprio município, para a cidade em si. E dentro desse conceito de cidade, nesse ano de 2026, os pontos que vão ser privilegiados são os pontos relacionados à circulação das estradas rurais
e também aos descartes irregulares de resíduos. Então, a programação que a gente tem de expansão da muralha para 2026, e esse edital já está concebido e já está na nossa área de licitação, ele tem essas 3 vertentes em 2026. Uma proximidade de câmeras no setor escolar, uma proximidade de câmeras no setor da saúde, vamos chamar assim, e uma expansão de câmeras, né, uma ampliação do parque nas vias com relação às estradas rurais, os acessos rurais e aos descartes irregulares de resíduos, André. Temos participação de ouvinte, né, Ellen? Temos uma mensagem, na verdade, ela já tinha mandado ontem, deixa eu só ver o nome dela aqui, a Thalita. Ela falou: bom dia, prefeito, sou servidora municipal e gostaria de esclarecer umas informações que estão circulando entre os funcionários. É verdade que existe a possibilidade de retirada das abonadas dos serviços municipais? Essa é uma questão que tem gerado bastante preocupação entre nós e gostaríamos de um posicionamento oficial. Agradeço pela atenção. Bom dia, Thalita. Ótimo dia para a senhora. Obrigado pela questão. Não tem verdade nenhuma nisso. É uma pena que periodicamente, normalmente isso acontece próximo ao dissídio, a nossa database é em maio, e próximo ao final do ano, quando a gente define a questão do abono do Fundeb. Infelizmente, notícias falsas também correm dentro da prefeitura e normalmente a gente ouve isso. Primeiro que a prefeitura está sem dinheiro, que não vai pagar salário. Depois a gente ouve que a prefeitura não tem dinheiro e não vai pagar 13º. Depois, quando isso acontece, a gente efetivamente paga. Aliás, 13º a gente paga religiosamente e antecipadamente todos os anos. E se Deus quiser, esse ano vai ser igual. Depois surge o assunto de que a prefeitura vai cortar as horas extras, que vai cortar a licença prêmio, que vai cortar as abonadas. Em nada isso tem de verdade. Nenhum benefício, nenhuma situação colocada para os servidores públicos municipais vai ser retirada. O que existe nesse momento acontecendo na prefeitura, e o Márcio, André, Loure, Ellen são testemunhas disso, porque eu trago esse assunto desde a época da campanha, desde a época das eleições. Nós contratamos um grande instituto, o Instituto Federal, para análise da nossa reforma administrativa. Esse projeto começou, se a minha memória não está falhando, em novembro do ano passado, um projeto que se estende por quase 12 meses, acho que até um pouquinho mais, onde toda a estrutura administrativa da prefeitura está sendo revisitada para que, através desse projeto, novas proposições surjam. Os estudos e análises das possibilidades de planos de carreira, como que a gente transforma a estrutura da prefeitura de uma forma a atrair cada vez mais e reter cada vez mais talentos, como que a gente remunera de forma adequada os profissionais. Então essa é a verdade. Qualquer coisa diferente disso é papagaiada de internet. A gente recebeu aqui também uma série de fotos, a gente vai até preservar a pessoa que mandou, prefeito, com relação ao atendimento no PS adulto ontem, né? A demora no atendimento, inclusive nas fotos aqui, pessoas deitadas no chão por conta da demora no atendimento do PS adulto, prefeito. Bom, Márcio, muito provavelmente eu faço monitoramento do pronto-socorro online. Ontem, o pronto-socorro adulto da prefeitura, aquele que fica atrás do cemitério, teve o seu procedimento, vamos dizer, os seus processos absolutamente dentro dos tempos preconizados. Aliás, por volta da meia-noite, o nosso tempo de atendimento, que no máximo seria de 1h30, ele estava em 45 minutos, para você ter uma ideia. Então aí a gente tem duas situações. Ou essas fotos se referem ao PSR, que é o pronto-socorro que fica no HC, não sei dizer porque não vi as fotos, ou é alguma crítica relacionada à transferência de pacientes. Ontem, para você ter uma ideia, inclusive estive em São Paulo e estive em Bauru tratando a questão das transferências de pacientes. Ontem, um dos pacientes transferidos e aceitos pelo HC teve uma espera de aproximadamente 3 horas, isso é, a ambulância saiu do nosso pronto-socorro e aguardou por volta de 3 horas para que esse paciente fosse acolhido. Então, muito provavelmente que as fotos se referem ou à transferência ou ao PSR. Ontem, especificamente no PSA, a gente teve um dia, graças a Deus, com os tempos de atendimento, os tempos de espera absolutamente dentro do padrão. As imagens são do pronto-socorro ali atrás da Sabesp mesmo, e não sei se houve alguma questão pontual. Eu até encaminhei as imagens aqui para o prefeito para que ele possa tomar conhecimento depois da entrevista. O ouvinte está dizendo que chegou às 9h10 e saiu às 14h30. Mas
está encaminhado agora para checagem e avaliação do que houve lá. Perfeito. Se a gente conseguir, André, eu não sei se você tem o nome, lógico que a gente não precisa publicar, eu consigo levantar para vocês o tempo um por um, né? Passo a passo do atendimento desse paciente e mando para vocês ainda nessa primeira edição aqui do Primeiro Jornal. Prefeito Lô Panhosa, essa questão do acolhimento de pacientes em unidades de saúde, ela é um problema crítico que nós aqui, não digo da Prever FM, mas do sistema Prever, vivemos muito. É sabido que nós temos muitas ambulâncias que transportam muitos pacientes. E quando nós chegamos, especialmente lá na Unesp, né? A ambulância fica lá 2, 3 horas para que eles recebam o paciente. Isso é inadmissível. O paciente fica dentro da ambulância, que não é um local confortável, né? Isso atrapalha toda uma logística de transporte de outros pacientes. Não existe em lugar nenhum do mundo uma ambulância para cada paciente. É preciso que haja uma rotatividade. E por mais que nós já tenhamos tentado, e eu tenho certeza que vocês também, a Unesp, mesmo tendo uma estrutura maravilhosa, lá tem mais de 1.000 médicos, né? Tem um espaço físico grande que dá para aumentar, deve ser aumentado. Eles não conseguem resolver isso. É inadmissível essa situação persistir por mais tempo. Um paciente, no momento que ele sai do ponto A, chegar no ponto B, chegando no ponto B, não deveria, pelo menos em tese, levar mais do que 15, 20 minutos para ele ser recepcionado. Ficar dentro de uma ambulância ou colocar lá num espaço intermediário sem que ele receba o atendimento, não é uma coisa razoável. Essa semana um funcionário nosso sofreu um acidente de trabalho e ele teve tanta sorte que tinha lá um médico dentro da empresa e levou ele lá para a Unesp. O caso dele era um caso de trauma, tem que ter outro. Levou muito tempo até achar um médico para atendê-lo lá no pronto-socorro, lá na emergência, lá da Unesp, entendeu? Não dá para aceitar mais isso. Alguma coisa precisa ser feito. Algumas pessoas precisam perceber que a Unesp não pode estar tão desconectada nesse sentido do município e da sociedade. Ela é fantástica, olha, e aqui é uma crítica construtiva, porque eu entendo que ainda nós temos talvez um dos melhores sistemas de saúde do estado de São Paulo. Mas se é o melhor São Paulo, não quer dizer ainda que é o ideal para a população de Botucatu. Acho que ainda nós estamos muito longe desse ideal. Eu acho que precisaria haver, sim, uma conscientização, um trabalho político forte da prefeitura, mas também da sociedade, de começar a enxergar que não devemos simplesmente aceitar porque ali é um atendimento gratuito, porque é melhor do que é o que acontece lá em São Paulo, mas ainda não é o melhor para nós, prefeito. Sinto muito, mas nesse ponto eu vou continuar preservando esse meu senso crítico. E seu senso crítico está perfeito, Lori. As últimas 2 semanas, as interações que eu tive com o governo do estado, lembrando que o nosso complexo do HC, né, o complexo do Hospital das Clínicas, é um complexo sob a responsabilidade do estado de São Paulo, né? E as 2 últimas interações ou intervenções que eu tive, uma com o próprio governo do estado e a outra com a nossa DRS, a Diretoria de Saúde aqui de Bauru, foi exatamente nesse sentido do acolhimento aos pacientes, especialmente os pacientes mais graves, né? O que a gente tem visto no pronto-socorro adulto, local que a gente tem investido pesadamente e sabemos das ineficiências e continuamos trabalhando muito nessas ineficiências para melhorar esse acolhimento, mas hoje a grande dificuldade do pronto-socorro adulto são essas transferências dos casos graves, que a gente usa lá o sistema, eu sempre trago aqui a palavra, o sistema CROSS. O que a gente tem feito? Eu tenho mostrado para o estado de que o fluxo caminha bem até o acolhimento do paciente e quando ele precisa ser transferido para uma unidade, vamos dizer, especializada, quer seja o HC, quer seja um outro hospital terciário, quer seja o SARAD, quer seja o Cantídio, enfim, a depender do caso, é aí que a gente tem engargalado a situação. Tenho dito também, e isso eu vou continuar repetindo nos microfones da Prever, o Complexo Unesp tem profissionais gabaritadíssimos, o Complexo HC, perdão, profissionais gabaritadíssimos, o que há de melhor no Brasil em termos de assistência.
A grande questão é que o HC de Botucatu, ele atende mais de 60 municípios e milhões de pessoas por ano, e não é força de expressão. O último número que eu tinha, talvez o André consiga retificar esse número, mas fala-se em 2,5 milhões de pessoas sendo atendidas por ano ali no nosso HC, pessoas do Brasil todo. Pode fazer uma pesquisa ali na entrada do HC que vocês vão ver o que eu estou dizendo. Então eu tenho insistido muito com o Estado nesses 2 pontos. Primeiro, a organização dessas transferências de pacientes graves, porque as unidades de pronto-socorro, quer seja Botucatu, quer seja qualquer outro município, não é uma unidade de internação, não é uma unidade de enfermaria. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, para que o Estado discuta, se nós não temos que ter no nosso HC de Botucatu um centro ampliado e um centro especializado de urgência e emergência. Quando a gente pega a história, né, dos leitos em Botucatu, a gente trabalha, se eu não me engano, o complexo HC, considerando aí todas as portas, fala-se algo em torno de 500 leitos. Há quantos anos a gente tem essa mesma configuração de leitos? Então eu insisto nessa questão com o Estado, de que já que o HC tem esse papel nacional, regional sem dúvida, mas nacional de atendimento, por que não ter mais infraestrutura de acolhimento, especialmente nos casos de urgência e emergência? A gente tem uma frente caminhando, né, no sentido do HC, de se transformar num centro de referência também da oncologia, com novos investimentos, e perfeito, isso é importante que seja feito. Mas eu também acho, isso é uma opinião muito pessoal minha, de que a gente também deveria ter uma frente de ampliar o serviço de urgência e emergência no HC, para esses casos mais graves, por óbvio, com toda a infraestrutura necessária, com investimento, com leitos, com mão de obra, com materiais, para que esses acolhimentos aconteçam num tempo menor. Esse caso que eu estou te dizendo, que eu acabei de abrir a entrevista, é um caso de ontem à noite, um caso que, se eu não me engano, partiu por volta das 23h, e teve essa espera alongada, como eu falei para vocês, que, como você disse, você passa isso também na iniciativa privada, né? Então, uma realidade que a gente, de fato, tem que tratar. Só completando aqui dados de 2024, 4.464.000 atendimentos realizados. É uma população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, mas os atendimentos anuais passam de 4 milhões. É muita coisa. Alguém precisa dizer para algumas pessoas lá que eles não são deuses sentados num monte olimpo, que a decisão só parte deles do que fazer, como fazer. É preciso ouvir a sociedade, é preciso ouvir a prefeitura, é preciso ouvir aquele que está sendo, né, prejudicado, e fazer assim uma união, porque ninguém vai resolver esse problema sozinho. Quer dizer, prefeitura, Unesp, os deputados que podemos contar, e conscientizar o governo do estado, porque essa não é uma solução que está também na sua mão. Se tivesse, já teria tomado, né, prefeito? E demonstrar, são 4 milhões de atendimentos. Vocês não podem continuar nos tratando como se nós fôssemos uma coisa de terceira, quarta, quinta necessidade. A Unesp de Botucatu, dentro de um cenário estadual, já é uma coisa que tem que ser tratado com prioridade, né? Prioridade para o estado. 4 milhões de atendimento. É o HC, né? É o que HC. não é a Unesp. Não, quando eu falo Unesp, é que a gente é do mais antigo, entende que é tudo ali, né? Faculdade. Tem que entender que a complexidade desse problema, ela precisa ser tratada por todos, né? E todas as partes têm que ser envolvidas nisso, na busca não só da solução, mas também da identificação do que qual é a percepção dessa pessoa que está na ambulância do atendimento, né? Depois que ela é atendida, e quando chega a ser atendido, o atendimento é bom, não é ruim o atendimento da Unesp, não. A gente reconhece isso. A gente não está dizendo que o atendimento da Unesp é ruim, ele é bom. O que a gente está dizendo aqui é que ele é insuficiente. Insuficiente na quantidade, estou dizendo, né, de atendimento. É isso que a gente cobra, quer dizer, uma capacidade maior de atendimento. Perfeito, Lore. Inclusive, eu me coloquei recentemente à disposição. Houve, né, uma tratativa entre o Legislativo Botucatuense e o próprio HC em relação àquele local do Camboja, enfim. E eu me coloquei à disposição para que, se eles entenderem, não quero passar por cima de nenhuma atividade que já é desenvolvida do ponto de vista de gestão no HC, mas se necessário for, se entenderem que é útil, eu topo e me coloco à frente para sentar com esses 60 cidades, com esses 60 prefeitos, que o André acabou de dar um número aí, veja o número que o André falou, 4,5 milhões de atendimentos num ano, em 2024, isso há 1 ano e meio atrás. E eu me coloquei à disposição, eu posso ser
o facilitador com todos esses prefeitos, sento um por um, não tem problema, monto no carro e vou em cada uma dessas prefeituras para que a gente monte um grande grupo, um grande levante, no melhor sentido da palavra, para mostrar para o Estado de São Paulo, para mostrar para a Secretaria de Estado do Governo do Estado de São Paulo a realidade do nosso HC. Que, de novo, nós estamos falando de um local abençoado. A cidade de Botucatu tem a honra de ter a bênção de ter um local como esse na cidade, com os profissionais que ali militam, com os profissionais que ali trabalham. São pessoas extraordinárias, seres humanos extraordinários, profissionais mais extraordinários ainda, mas que precisam de ajuda no sentido de infraestrutura, no sentido de apoio do governo do Estado de São Paulo em materiais, em equipamentos, em estrutura, em mão de obra. Então eu me coloco e me coloquei à disposição para que do lado político, né, de organização desses prefeitos, a gente faça esse grande levante, pedir para o doutor André, meu vice, para que interagisse com a equipe do HC, para que a gente leve objetivamente um projeto. Então, na nossa ideia, né, do Centro de Urgência e Emergência, olha, nós vamos construir aqui, para construção, um investimento de tantos milhões, para o recheio que a gente fala, né, a parte de equipamentos e materiais é de tantos milhões, para o custeio é de tantos milhões, a região precisa, usando os números do André aí, são 2,5 milhões de pessoas, 4,5 milhões de atendimento, não é possível que alguém não se sensibilize com isso no nível do governo do estado, Lore. Prefeito, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, desejando um excelente final de semana e até a semana que vem, prefeito. Muito obrigado. Márcio, se tudo der certo, até daqui a pouco. Eu estou desligando com vocês, eu já estou fazendo contato com as equipes do pronto-socorro para levantar o atendimento dessa paciente que o André me mandou. Eu vou preservar o nome e se eu conseguir as informações, já volto com vocês ao vivo aqui para dar o tempo de atendimento. Estaremos à disposição, prefeito. Muito obrigado, um abraço. Nós tivemos aqui uma reclamação de um ouvinte, né? Com relação ao pronto-socorro adulto aqui na cidade de Botucatu, que ontem estava lotado, a demora e tudo mais, pessoas deitadas no chão, né? E o prefeito tem uma atualização a respeito do que aconteceu no dia de ontem, né? E a gente vai passar essa informação para os ouvintes do Primeiro Jornal, já que foi um assunto levantado por ouvinte aqui no Primeiro Jornal, há minutos atrás aqui na Prever FM. Prefeito, eu gostaria que você atualizasse para a gente o que de fato aconteceu ontem no pronto-socorro. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Prever. Um prazer voltar aqui com vocês e trago informações totalmente atualizadas. Então, eu queria abrir, antes de dar os números, né, dizendo que, infelizmente, algumas poucas pessoas têm usado o pronto-socorro adulto como palco político. E esse não é o local para a gente fazer política. Ali as pessoas vão para terem um atendimento digno, vão lá porque estão sofrendo com algum tipo de dor, com algum tipo de acidente. Então ali não é o lugar para que seja feita política. Eu trago os números aqui, Márcio, em respeito. Agradecemos o seu retorno e nos colocamos à disposição, prefeito. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado. Esse mesmo denunciante mandou para outros meios de comunicação, então eu estou desligando com vocês agora e entrando nos outros meios, retratando e levando a verdade do atendimento. Obrigado a vocês, um ótimo dia. Obrigado aí pela informação e pela prestação de serviço que vocês sempre fazem. Ótima sexta-feira, fiquem com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.